Boa noite a todos. Meu nome é Maurício Bernardes, eu sou professor aqui da Faculdade de Arquitetura e sou coordenador do projeto ICD, Inovação, Competitividade e Design. E eu tenho a honra de abrir o quarto colóquio do nosso projeto ICD. O projeto ICD é realizado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tendo apoio da FEBALI, da UBRA, Unicinos, Centro Brasil de Design e a Associação Comercial dos Industriais de Novo Turco, Campo Bom e Estância Velha, a ACI. É patrocinado pela Secretaria de Ciência, Inovação e Desenvolvimento Tecnológico, SIC, hoje nos honrando com a sua presença a secretária executiva do secretário Kleber Prodanov, da CIT, o CNPq, Paternes, a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a BDI, como também a Xalingo e as empresas do grupo Betanin e Seis Atlas, Betanin e Sanemo. Hoje nós temos a honra de receber o professor Stan Cooper, do Instituto de Design do Instituto de Tecnologia do Illinois, em Chicago, onde eu tive a honra de conhecê-lo. Ele é um amigo pessoal. O nosso encontro foi extremamente interessante, porque quando eu cheguei em Chicago para fazer meu pós-doutorado, foi exatamente o momento que o Stan estava se mudando também do Canadá para Chicago. Então ficamos com os amigos, escrevemos textos juntos. Então, muito obrigado pela sua participação aqui. Então, a temática de hoje será como é que nós podemos encorajar o uso emergente de produtos e sistemas. Só fazendo uma breve abertura do que seria o projeto ICD. Bom, é um projeto ambicioso, eu confesso. Nós temos a pretensão de aumentar a competitividade da indústria brasileira, propor diretrizes para aumentar a competitividade da indústria brasileira através da gestão e concepção de produtos inovadores. Então, a nossa estratégia principal aqui, está o meu contato. Então, sempre, qualquer tipo de comentário, dúvida, formas de colaboração, elas são sempre bem-vindas. Então, a nossa ideia aqui é como é que nós podemos fazer o Brasil sair dessa posição, onde você percebe aquele pontinho preto lá, Nesse plano cartesiano, verificamos que o Brasil está muito afastado dos líderes. Esse é o plano cartesiano que mostra a posição de cada país no Global Design Watch e no Global Competitiveness Report. Se você perceber, existe uma correlação clara de que se você investe em design, você pode tornar o seu país mais competitivo. Mas estamos afastados. Se você perceber aqui, nós estamos no número mais ou menos 58, no Global Competitiveness Report, Design Watch, nós estamos ali em 37. Para que mudar isso? Sermos mais competitivos, aumentarmos nosso PIB, termos condições de ter um retorno em educação, ciência e tecnologia, contribuir de fato para a nossa sociedade. Então, o projeto ICD visa integrar a competitividade, a inovação e design. Caminhos naturais, nós utilizamos isso como bandeira para fortalecer a nossa indústria. E a nossa estratégia é bem simples. Isso aqui não surgiu do nada. Muitas pessoas sabem a receita de bolo, só que a gente coloca isso no papel para dizer: nós estamos seguindo, para fixar, para colocar, nós estamos seguindo essa abordagem. Poder público, fontes financiadoras, empresas, universidades, melhorar a conexão entre elas. Com relação à URGS, a URGS começou esse projeto já há algum tempo, convidou algumas universidades para comporem o nosso projeto, uma vez que nós acreditamos que ter diferentes pesquisadores com diferentes pontos de vista é extremamente salutar para que nós possamos gerar conhecimento,
então, e facilitar também a disseminação do que tem sido desenvolvido. Hoje, uma estratégia para fortalecer essa comunicação entre empresa e universidade é dar credibilidade a esse vínculo. E uma forma que nós encontramos para o fortalecimento do vínculo entre empresa e universidade foi convidando professores e pesquisadores de outras universidades, como Stanford, Delft, a Politécnica da Catalunha, né? Harvard, a Universidade Técnica de Lisboa, Berkeley, e o Instituto de Design do IIT de Chicago também. Então, cada universidade dessa tem os seus palestrantes que trabalham conosco numa semana intensa de trabalho. Só para vocês terem uma ideia, nós temos o STEM, assim como todos os outros, eles começam com um colóquio no início da semana, em seguida eles têm, desculpe, não estou mentindo, ele começa primeiro com uma visita às empresas, depois da visita às empresas, o STEM ele vem para o colóquio, né, sempre a mesma agenda. Na terça-feira, normalmente é um dia livre, né, que ele geralmente se reúne com alguns professores, e na quarta-feira existe um workshop do dia inteiro, dentro de empresas também. Na quinta-feira, mais reuniões com pesquisadores, e na sexta-feira, pela manhã, uma palestra que vai ser na UBRA, né, no prédio 119, salvo engano, já os cartazes foram fixados, de 9 às 11 da manhã, também com tradução simultânea, gratuita, onde o STEM ele vai abordar um tema um pouco diferente desse. Então, todos os nossos palestrantes têm essa carga intensa de trabalho. O professor Keiji Sato, na primeira semana de trabalho, disse que isso era uma forma muito rápida de matar 10 palestrantes convidados. O STEM brincou, dizendo que ele ia voltar num caixão. Aí ele disse que a gente não tinha recursos para isso, mas a gente poderia mandar cinzas. Né? E ele rebateu dizendo que não precisava mandar cinzas, mas sim talvez um vídeo. Aí ele disse, pensa que tem razão, vamos botar no YouTube. Né? Então fica até mais fácil. Descobriram a brincadeirinha, mas vai escolher primeiro. Não se preocupe. Maiores informações, por favor, acesse o nosso site. Nós vamos ter em novembro a visita da professora Rita Almendra, onde o professor Júlio é o nosso cicerone, da professora Rita Almendra. E vocês podem ver o calendário desse ano ainda do ICD, aqui está na página, ou vocês podem também mandar informações para o ICD.br. A partir desse, sempre nós estamos acrescentando os novos participantes nas nossas listas de e-mails. Então a ideia é que vocês vão ser convidados para os próximos também. A agenda do próximo ano vai ser divulgada no site ao redor de janeiro, fevereiro, para vocês irem se organizando, tá bom? Então, sem mais delongas, antes de chamar o professor Esther, nós vamos funcionar da seguinte forma hoje aqui. Eu vou chamar o professor Esther, ele vai fazer a sua apresentação em torno de 20 a 30 minutos. Depois disso, o professor Júlio, ele será o mediador do debate. Isso não é debate político, a ideia não é bater para fazer sangrar o outro. Né? Embora o Júlio tenha dito que essa era a função dele, fazer com que as pessoas não se pegassem a tapa. Né? Criar conhecimento, né? Gerar uma discussão que possa enriquecer o projeto em si. Hoje nós temos, nos honra, a presença do professor Celso Scalezzi. Pronunciei errado. Obrigado, professor Celso. Um grande amigo da Unicinos. Né? Fez doutorado na França. Pegou o seu grupo PhD lá. E agora está indo para fazer o pós-doutorado em Chicago, a partir de fevereiro de 2014. Também na área de gestão design, coincidentemente, tendo supervisor externo. Cuidado com as perguntas, né? Nos honra também aqui hoje o nosso querido Ivan Petzold, talvez eu acho que eu não preciso apresentar, né? Então está aqui. Professor, muito obrigado pela sua presença. Tá? E também participando do debate, nós temos aqui o nosso querido professor Cândido,
que trabalha, ele é um professor que veio da iniciativa privada, está trabalhando como professor ativo da URGS há praticamente 4 anos. 4 anos. 22 anos de indústria, então tem muito. 22 de indústria, olha aí. E ele tem muito a contribuir também, tá? Com a gente. Ele dá aula de design de produto, inovação, tanto na pós-graduação e assim sucessivamente. Também está como nosso debatedor hoje um dos membros do nosso projeto, né, que é o Márcio Atz. Márcio Atz, ele é diretor comercial do Pincéis Atlas. Então hoje nós temos pesquisadores, profissionais, debatendo com o STEM, exatamente, será realmente que, ou como designers podem encorajar o desenvolvimento do algo novo, do algo inovador. Tá? Eu desejo a todos um ótimo debate. Espero que a gente consiga aprender muito com o STEM e com os debatedores. Então, vamos saudar o STEM com uma grande salva de palmas, por favor. Thank you very much for this opportunity to talk to you. This is my first trip to Brazil, and I have only 3 words of Portuguese. So I'm going to try one of them on you tonight. Boa noite. Okay, so Mauricio, when he invited me, said, can you produce something that is a little bit provocative, an interesting topic for people to deal with? And it struck me, one of the things that's been preoccupying me for some time is the difference between a function and an affordance. So for those of you in the design world, you'll recognize that we're often called upon to design a function. For instance, a knife, the function of a knife is to cut. But there's also a valence of opportunity for action around that knife. So you might lay it down and use it as a straight edge. You might use it as a poker so that you can, as an awl when you're working with leather. I might use it if I want to distract Celso and reflect light in his eyes off the surface of the blade. So although we have the single opportunity of the function for cutting, we also have this valence of other functions. And I would think of those as the observable opportunities for action, which you'll recognize from the psychologist Gibson, and from the design theorist Don Norman, as something of interest to designers. Can we produce things where the use of them is obvious to someone who has grown up and been educated? It takes some time. You know, you start off really as a child, you can just wave your arms and cry. And eventually you can use the electron microscope and win the Nobel Prize. But it takes some time to learn the various affordances. My question here, to what extent should the designer be thinking of the single function, and to what extent should they be thinking of possibility for emergent use? So I say encourage, and really a little bit defining my terms here. The first opportunity is don't comment on what you've done, but just produce it. People will look at it, they'll come up with ideas. So I might make a knife to cut, but people will come up with other things to do with it. In the second point, make it discernible, but also mention its existence. Perhaps provide a little bit of instruction. That would tend to be useful for things that are a little bit more sophisticated, a little bit more complicated.
And then in the third case, if you really want people to take advantage of the affordances that you're designing, actually treat them as a marketable feature. So in that case, you're thinking of the purpose, the reason that you're selling the object, but you're also thinking, well, if people can repurpose it or reuse it or find other potential benefits in the product, it expands the opportunity for me to have a successful design. So regular use, the thing it's intended for, the thing that you're buying it for, but then also these various varieties of emergent use. So we'll go through these one at a time. The first one, you buy it, you use it as intended, and then you find some additional purpose. So this is a classic example. These are soft drink bottles in Africa. And the people have taken the disposed bottle. The purpose was, of course, to deliver the Coca-Cola or whatever it was. They've emptied the bottle, and now they've refilled it with sand, and they're using it as a form of brick. Very interesting. The difficulty, of course, the bottle was never designed as a brick. So it can deteriorate in a way that you wouldn't prefer. They don't necessarily fit together in a way that makes perfect sense. So in the 1960s, a different historical moment, we had this attempt by the Heineken Beer Company in Germany. They said, well, let's make bottles that are more like bricks. If the people want to use them this way, you can see that the top of the bottle fits into the bottom, so it makes a snug seal. It's a little bit easier for stacking and shipping, so it has some benefits in that way. And then, of course, the material itself is intended to be a little bit more durable. But the 1960s were not 2013. So they ran the pilot, they produced about 100,000 of these bottles, and they used them in a dozen villages. And that was more or less the end of the story. But now we're in a cultural moment, a global moment, when people are starting to think more about the fact that some of the things that we're doing, there may be more intelligent ways to go about them. So this is an example then of a very simple use, and then reuse of something that it wasn't really intended for, and then the designer comes up with the potential improvements. This next one might be a little difficult to see. This is a kind of a medicine. We sell it in Canada and in the US. I have a package here. It's a powder. You mix it with hot water and it tastes like lemon. And it's for fighting off a cold. So in this case, I keep these in my office so that when I feel a cold coming on, I've got a medicine there. But I don't keep cutlery. I don't usually have, I have a cup and I have the medicine. So I will pour the medicine into the hot water, and then I fold up the package and use it as the spoon. The people responsible for that package have never considered the possibility that I might want it as a disposable spoon. I could keep disposable spoons in my office, but I've already got a package. So am I going to duplicate the waste that I'm producing every time I take a cold medicine? Or am I suddenly now going to have a dirty spoon that I have to find somewhere to go and wash? There's a complexity there involved in taking this medicine, and I think an opportunity. If someone came along with a similar product, but they had considered how I could use the packaging, it doesn't fold up very well. It doesn't hold the fold. Just a slight change in that material, and that could be something that they would promote. You could show this in a short video or in an advertisement, someone, fumbling with the original, but then using this one in a more sophisticated way, or this additional way. And then, something about, the world can only contain so many
medicine packages. And there you've got a new affordance from something that is really one use and then disposable. So my next alternative here, never used as intended, but used in a way that is related to the way that it was intended. And sometimes these are cases where you really would like to find ways to avoid the reuse. And my example is, well, you can see on the left here is a mosquito coil. It's a device for deterring mosquitoes, and they're intended for use outdoors only. The medical studies show that one mosquito coil is equivalent to about 100 or 200, some big amount of cigarette smoke. So it's quite bad for people to be indoors with this kind of carcinogenic repellent. And yet, in wide use that way. We know throughout Asia, throughout Africa, you find these coils indoors. Okay, our third option here, never used as intended. So someone's bought it, but now they're going to make use of it in a completely unexpected way, something the designer wouldn't have thought of. So here's an example. The chickens need to get up into their shed, and they've used shingles. So they're intended to keep the rain out of the building. They're supposed to go on the roof. People have bought them for that purpose, but instead they've cut them up and used them as treads for the chickens. Very nice for the chickens. The designers, I believe, don't do enough for the chickens. If you're interested in a very good chicken project, there's a professor who has done a thing called the poultry internet. And he's working in Asia, where the chicken has traditionally been a pet for children. And yet sometimes you have to go to work or you have to go to school and your chicken stays home. The chicken gets lonely. So he's designed a jacket that the chicken can wear. And you have a doll at your desk, or when you log into the internet, you can pet the doll and the chicken feels it. If you Google poultry internet, you'll find a report of that project. What was interesting to me about that presentation was the research question was, does the chicken enjoy it? So really, chicken-centric design. And the way they set it up, they had 2 rooms, and the chicken could get water or food in either room. But in one of the rooms, they also got the jacket. And 73% of the time, the chicken wanted the jacket. So, for all of the things we've done with technology to chickens, I think repurposing the shingles, thinking about the pet, there's some opportunity there for the focus of your design attention to be more compassionate. But one of the things, of course, it's very difficult to plan for this kind of emergent use. This is a place where the opportunity to go and do user observation is really important. If you bring them into your lab, oh, I beg your pardon. Has anyone heard a word I said? Okay, good. If you bring the people responsible for these chickens into your lab and you interview them, oh, how do you use shingles around your farm? Odds are they won't remember that they did this. They'll talk about the primary use of the shingle, and you'll never guess that it's also a possibility as a treading material. Once you've gone out and observed their farm, you see, oh, that's a very interesting possibility. Maybe I could use some variation of the shingle on stairs. It might be a good outdoor material rather than
synthetic rubber. Maybe it needs to be a little tougher for people than it is for chickens. Maybe I run a zoo and I have a staircase for giraffes. So I need the giraffe to be able to not slip in climbing up into its area. I can find this, but then I have to be careful because the giraffe will eat the shingle, and it's not good for it. So it becomes complicated again. But you know, that's the design world. That's your occupation and the beauty of what you're doing. Okay, so the next one. Here we have, and this is a little bit like the mosquito coil. People have bought the product, but they're going to use it in a way that is really contrary to what you would have wanted. So I don't know if you can see this first. The operator of this device, he has a big arm across the top, and he's turned it into a place to take a nap. I'm pretty sure that violates several health and safety regulations. Another example here, Vicks VapoRub. I don't know if you have it in Brazil. It's a menthol, right? And you put it on your chest for when you have a cold. Colds seem to be on my mind much today. And you can see, look, do not, this is from right on the packaging, whatever you do, do not put it on an open wound. It's not for use on a cut. So I go online, I Google, oh, how can I use Vicks VapoRub? 12 surprising uses, smear it on a cut. Treat it as though it's an antiseptic. To prevent infection and speed up healing time, they have a small amount on any small cut or splinter. So again, emergent use, but not necessarily one that you would endorse, one that you would in some way encourage people to discourage people. Okay, and now finally, and this gets into my own area of research a little bit more deeply. An emergent use, because something has been designed to accommodate a sufficient range of uses that you can't clearly predict what people are going to do with it. And I work in experimental digital interfaces. I have some of my degrees are in the humanities. Where we're very clear, it's not that you're solving Shakespeare and moving on to Milton. Instead, you have an object of study, Shakespeare. You look at it from different perspectives. So you see it as a post-colonialist. You see it as a feminist. You see it as a new historicist. Those are simultaneous perspectives and simultaneous valid perspectives. So we call it interpretation or the hermeneutic process. I think this is primarily what designers do. I don't want to cast aspersions on engineers, but they tend to like one answer. I've sat with engineers and they've said, don't worry, we will find the best solution. For a designer, that sounded like blasphemy. We'll find many good solutions, simultaneously useful. You can't just crunch the numbers and get an answer. You have to decide, well, am I going to include chickens or not? You need to think about potential valid opportunities. Design is a hermeneutic process. So the kinds of interfaces I've been developing, this is one, when we originally presented the paper at a digital humanities conference, we said centering the mind and calming the heart. Just the kind of paper title you would never get accepted in an engineering journal. But what it is a circular space. You have a document of some kind and you break it up into little pieces around the periphery.
So it's a little difficult to see in this image, but there are several hundred little gray dots around the outside. And each one represents, in this case, a blog post. So we have an event once a year. We call it the Day of Digital Humanities. Researchers from all over the world get together and they describe their day. At the end, we want to analyze this. So we've got 600-700 posts from all over the world. How was your day spent as a researcher? As a faculty member, as a student? So we put them into this environment. Each post appears as a gray dot around the outside, and you have a colored dot in the middle. Now my question is, can I get this turned on? There we go. So I select some criteria. Essentially, think of that blue dot as a magnet. It's going to pull in from the periphery anything that fits. So I ask it, okay, give me every blog post that talks about, what is the first one? Teaching. The green one now is research. And the third one is going to be administration. Those are the three main parts of any professor's job. We're hired to do teaching, research, administration. In the digital humanities, we say, well, we spend a lot of time in collaborative work, interdisciplinary work. So I create a fourth dot called meetings. And suddenly you see, oh, these professors from around the world are spending as much time on meeting as they are on any of their other defined responsibilities. So this is the sort of intended use, or the people we were thinking of, faculty members interpreting text. I won't show a video, but the next slide shows what if this were used in the industrial context as a way of finding a product. We often have the difficulty of you go online, you're looking at some producer of material, and they've siloed all their products. So there's plastic bins, there is string, there is chairs. But if you say, well, I don't really know what it is I'm looking for, I want to hang up my coat near my desk. Do I look under desks? Do I look under hanging? What method do I use to find that kind of information? So in this case, on the top, we ask for, give me all the work chairs that are in your system. Give me all the ones that have an arm height adjustment. So that's a vast number. Give me everything that is a fabric. And finally, I'm interested in the color red. And you can see from the subsets, there are varieties of these sort of pie-shaped ones that show I've got a fabric and I've got an arm height adjustment, but that's all. Or I've got a work chair and fabric, but no red. When I'm all done, out of the hundreds of options I've got, it's about 150 options in this particular database, I've got one that matches all four. Oh no, I tell a lie. I have 19 that match all four. It's the spot in the middle here that has the one of each of the colors. So you can take this kind of a tool. Essentially what you're allowing people to do is construct an iterative visual Boolean query. It's as though they're writing SQL statements, SQL statements. But what we know is if you're over on the non-science side of the campus,
One of the reasons you're there is you can't write SQL statements. That's just not part of the discourse. But you can adopt a visual tool like this. And with a little bit of training, people can use it in a way to find products or services that would otherwise be very difficult to combine and find. So now I've seen it used, this tool, for about a dozen different fields, including, designers analyzing their field research. Mauricio used it in a paper that we presented in Tokyo. We did a thing, we looked at a city that had all of its data public. So they had made available online who donated to particular people in the city. And you could also see who received donations. And it became fairly clear that a lot of the donations were coming from one particular law office, and a lot of the recipients were a single person. And at that moment I stopped. I'm not in public policy at the moment. But it's an emergent use of a design. Okay, this next one, this is somewhat dear to my heart, and it's my last example. I'm probably am I over time yet? Who's timekeeping? Juno, are we okay? Okay, good. So the idea here is we are thinking of conversation. Conversation as an organizational asset. You think of your life as a student, how much of your time is spent talking? If it's schools, your schools are like the ones I'm in, that's about 90%. You're in graduate seminars, you're in conversations with your supervisors, you're talking to other students, and that's really where your primary learning takes place. If you're in the banking industry, a lot of your time is spent talking with the other people that are coming in as clients. They're asking for loans. You're negotiating some kind of deals across the merchant banking. You're in the hospital setting. You're a doctor. One of the critical places in the United States is when the doctor dismisses the patient. They're allowed to go home. They've been under some sort of treatment. So you've been sick, you've been tired, you've been, stuck full of pins, whatever it is. And now the doctor says, and the most important thing. And then gives you a long list. Do this, don't do that, do these, only after a meal, but before going to sleep, never while standing on your head. You don't. You lose track of all of those instructions. But you need to remember them. You need to communicate them in more or less complete form to your spouse. You may want to say, no, he didn't say anything about eating salt. But if you had some kind of record that wasn't a sequential record, but was instead a model of that conversation, you could take that way, you could help it, your memory with it. You could use it to communicate to the other people, and you could potentially subject it to analysis. So you could collect up 100 other people online and say, every time he dismisses a patient, he mentions salt. I don't think it's very important for me. That's just a habit of that doctor. Or alternatively, you can say, he was very serious when he said salt, so I'm going to pay attention to that. So that's the start of this kind of idea. Can we take sequential conversation, it occurs over time in a line, and turn it into some sort of an object? We're starting a research consortium on this idea at my university.
Here we have some early prototyping work that we did by wiring up coat racks. We took them into graduate seminars where we were talking about a paper, and we had the students, as they each commented, they would put their comment into the structure. We analyzed help desk conversations at an industry partner. We were trying to figure out what was the mental model of the expert. And the goal, of course, to make the help desk operation faster, more successful. So some of these are pre-structured, so you've got categories that you're going to build on. Some of them are emergent, where as you're doing the conversation, you're sort of figuring out what are the topics that are being discussed. I had some students start to work with it, so they built a little prototype on a big touch surface. People could stand around, and move things around as they were discussing. So it's primitive, it was a class exercise. There they are using it on their touch surface. But I think as an opportunity for design for uses that I can't predict, a good example is this notion of producing a 3D model of conversation. Maybe it's a virtual model, you take it home on your computer. Maybe for some people it's a physical model, you print it out on your 3D printer. I don't know yet. But I have a half a dozen of the smartest people I can get. We'll spend some time thinking about it. We'll find out where it can be useful. Okay, so there's some of my sources. I'll make these slides available if you want to go learn more about the Bottle projects or the Mandala browser. You can download the Mandala browser and try it yourself. And I think that's it. Thank you. Thank you, Francis. Bem, o Maurício teve que sair, ele vai retornar em breve. Eu vou assumir já convidando os colegas aqui no stand, para apresentar o Celso e o nosso colega o Márcio, para fazer compor a mesa. Nós vamos fazer os debates das ideias apresentadas pelos técnicos. A ideia é que as perguntas sejam feitas por escrito, vão ser recolhidas. Nós faremos. Celso, é a minha cadeira. Essa aqui é a posição na sala de aula. Tenho certeza que essa daqui é a mais confortável. Bom, eu vou deixar os colegas aqui quem gostaria de começar. Bom, a dúvida eu vou passar para o Celso. Obrigado. Obrigado, Stan, pela linda palestra. Eu tenho certeza que eu venho participando destes encontros desde o início e o Maurício comentou na sua apresentação como essa integração entre a universidade e a empresa é importante para os dois lados. Nós aprendemos muito com as organizações e a gente espera que as organizações possam aprender algo nessa construção de conhecimento, né, Márcio? Acho que a gente vem tentando construir isso. O primeiro palestrante que nós tivemos foi o professor Sato,
que propôs uma discussão sobre o sentido do design, fazendo uma paródia com o sentido da vida, Monty Python. Né? Então foi uma provocação. E agora nós temos o segundo professor que vem de Chicago, propondo uma nova provocação em como nós podemos conceber novos produtos ou como nós podemos identificar oportunidades na maneira como as pessoas utilizam novos produtos de uma maneira criativa muitas vezes e que os próprios designers não pensaram na sua origem. Quando eu vi o título, eu confesso que eu não entendi muito bem qual era o tema. E eu comecei a pensar e refletir um pouco, e isso já é importante, né, sobre qual seria a intenção dessa discussão. E me veio um exemplo, eu me lembrei de um exemplo, um texto, eu creio que eu passei para o Márcio, esse texto que discute sobre a razão do sucesso de um produto. Qual é a razão do sucesso de um produto de design? E esse texto, escrito pelos pesquisadores Lloyd e Snelder, eles vão discutir um produto muito especial que eles começam citando esse trabalho, um outro autor, Forte, que vai dizer que a razão do sucesso de um produto está quando esse produto atende às necessidades da sociedade. Quando um designer identifica uma necessidade da sociedade, esse produto terá sucesso. Bom, os autores citam Forte, mas vão trabalhar com um caso de um produto que foge totalmente a essa ideia, que é o espremedor de limões do Philip Starr, que certamente não é um produto que atende nenhuma necessidade da sociedade, né? É um produto único e ele é resultado de algo que o Forte acusa como um gênio criativo dos designers. Né? Alguém genial teve a ideia de fazer um espremedor de frutas completamente único e diferente, mas que certamente não atendia uma necessidade da sociedade e, mais do que isso, ele não funcionava, o produto. Didn't work. Mas esse produto era um sucesso, sempre foi um sucesso de venda. Então, qual seria a razão, né, do sucesso desse produto? Né? Se ele não atendia uma necessidade da sociedade, ele era único e era resultado de algo do gênio criativo de um certo designer. Forte, nos seus textos, vai dizer mais, isso eu me lembrei do Márcio, que Forte diz que, na verdade, os produtos de design, eles não dependem dos designers, porque não são os designers que decidem o que será feito ou não. Quem decide são os empresários, são os donos das empresas que decidem, mais do que o próprio designer. Então, qual seria a razão do sucesso desse produto, que é resultado de uma ação, de uma atividade criativa de um designer único? Eu me lembro, Márcio, que uma vez, numa das minhas aulas, discutindo esse texto, um dos alunos trouxe um outro produto, um outro espremedor, justamente da vida de Belanin. Um espremedor que todos nós estamos acostumados a ver nas prateleiras e que funciona e que também é um sucesso de venda. Bem, finalmente, os autores, eles vão propor que a razão, eles propõem uma terceira interpretação, que a razão do sucesso desse produto, ou de um produto, é quando o usuário, ele se apropria desse produto e atribui novos significados a ele. Então, cabe ao usuário, é ele que irá decidir exatamente se um produto ele será um sucesso ou não. Muitas vezes, quando ele transforma esse produto, daí eu percebi que
esse texto, que foi o primeiro texto que eu pensei ao ler a sua questão, Stan, eu me dei conta o quanto pertinente era com a sua apresentação. Porque a gente pôde ver diversas ações e apropriações que as pessoas fazem dos produtos de uma maneira criativa e transformam esse produto em outra coisa. Então é justamente o que talvez, claro que o caso do Philip Stark é um caso único, é divertido, não é o design que a gente costuma ver no dia a dia, é um objeto mais de adoração, de apreciação, ele serve para outras coisas, menos como um espremedor de frutas. Mas ele é um sucesso. Assim como talvez essas oportunidades que as pessoas, esses exemplos que você mostrou, mostram muito como as pessoas transformam os objetos em outras coisas. Eu me lembrei também que eu trabalhei no início da minha carreira com computação gráfica, justamente no início do uso do computador para projeto. E uma das grandes discussões que havia era se nós iríamos deixar de desenhar à mão livre ou se nós iríamos começar a desenhar somente no computador. Essa é uma discussão eterna, permanente entre os designers, entre todos que trabalham no projeto. E uma vez eu vi um outro professor que comentou que, na verdade, nós não deveríamos tentar copiar a maneira tradicional de desenhar, e sim, nós deveríamos propor novos artefatos, novos softwares, que propiciassem que nós criássemos coisas de uma maneira tão fácil como no desenho. E que essas novas maneiras de projeto, elas não iriam acabar com o desenho tradicional, simplesmente seriam novas formas de projetação. Mas apenas para finalizar o nosso início de debate, eu acredito que quando a gente pensa em como nós podemos encorajar a emergência de ideias inovadoras, existem dois lados. Existe o lado do designer, né, como aquele que tem uma maneira particular de raciocinar, o designer que tem, como você comentou, ele raciocina de uma maneira aberta, não existe uma solução, existem 10 soluções possíveis e todas são boas, e essa maneira de raciocinar é que irá permitir que nós optemos por avaliar quais são as melhores soluções, não a ótima solução, mas quais são as melhores soluções para os nossos projetos. E de outro lado, né, existe o usuário. E essa mesma maneira que nós temos de raciocinar e de nos projetarmos no futuro é que permite, talvez, que nós compreendamos o que o usuário espera dos designers, o que ele está esperando que nós criemos. Ou seja, essa nossa maneira de visualizar o futuro permite que nós compreendamos melhor esse mesmo usuário para quem nós estamos projetando. Então, hoje eu aprendi também que existe um novo conceito, que é Chicken-Centered Design, né? Proposto pelo professor Stan. Mas, ou seja, eu acho que nós podemos pensar, é muito novo para mim esse conceito, e eu acho que nós podemos pensar no usuário, no produto centrado no usuário, assim como nós podemos pensar em projetarmos junto com esse usuário. São ao menos duas formas com que nós podemos pensar em como propor inovação de uma maneira criativa e que atenda aos interesses dessas pessoas, que são as pessoas para quem a gente projeta. Na verdade, acho que o papel aqui é segurar o microfone na passagem, teria que ficar repetindo as ideias, né? Eu
seria interessante o Estevam comentar algo, deixando de uma forma mais, de uma maneira mais informal. Okay, well, let's address the Stark spider, a little creature that lets you juice your lime. In my own case, I own one of these objects. I'm not a. How many of you own the Stark juicer? Okay, it's not as common as I would have thought. Here's what it's good for. I'm not very good in the kitchen. I'm not the kind of cook that impresses people. I bring them over and I say, let's have a mojito. And I bring out my little thing and I can juice a lime and then I can add a little peppermint. It works. Good enough. If I used an actual working one, they would think that I know what I'm doing. But the unspoken affordance of Stark's design was to say this is someone showing off. So it became perfect. Plus, I wanted to drink more mojitos, and no one else was interested until they saw me making them with that object. And suddenly, it was fun for everyone. I could just as easily have bought lime juice in a bottle. You know, that's a good practical approach. But what this object allowed me to do was turn it into a performance in an area where I very seldom get to perform. Bom, para começo de conversa, eu não sou nem designer de informação, eu sou advogado de informação. Importante até para você saber até que ponto a responsabilidade civil deve ser. Na verdade, eu sou responsável por toda a área comercial, design, concepção do produto, relação com clientes da nossa empresa. E eu contrato designers, procuramos criar infraestrutura para que essas pessoas possam ser importantes dentro da organização. E eu estou nesse negócio há 24 anos. E eu digo para vocês assim, nós vivemos um momento muito interessante do design como um profissional no Brasil. Está havendo uma mudança muito grande na forma com que isso acontece dentro das empresas. E eu nunca esqueço, enquanto o professor Gustavo falava e o Celso falava, eu me lembrei de uma história engraçada. O professor Gustavo até deu um exemplo com engenheiros, né? Há anos atrás, nós desenhávamos, projetávamos produtos como engenheiro, né? Nós queríamos projetar um produto novo, né, na área para construção civil. Era engraçado, um balde de pedreiro, né? Nós procuramos fazer um produto perfeito para o pedreiro. Então, nossos engenheiros foram pesquisar como é que eles usavam as ferramentas, como é que eles, qual era a ergonomia adequada, a dimensão correta. O pessoal trabalhou para criar um produto perfeito para o sujeito usar em obra. Resultado, o produto ficou tecnicamente maravilhoso. Acho que o melhor balde de pedreiro da humanidade. Acho que não vendeu 500 peças em 5 anos. Porque o que acontece? A visão obtusa do engenheiro é completamente diferente do design. Escutei o engenheiro aqui na sala, quero ver ele. Então, nós passamos a entender que design ele envolve uma série de outras coisas, uma visão muito mais ampliada, mais holística dos possíveis usos, das dificuldades, das barreiras. E existem outras funções agregadas dentro da organização que são fundamentais hoje, né?
As nossas indústrias, e o professor viveu isso todo o processo, né? Nossas indústrias, elas nos últimos, vamos lá, 40 anos, com essa floração de grandes indústrias de produto e consumo, 50 anos para cá, vamos dizer, 40, 50 anos para cá, quando elas surgiram, todas elas surgiram em um ambiente de mercado fechado, mercado protegido. O mercado livre no Brasil existe há 25 anos. Então, as indústrias todas cresceram com um modelo Ctrl-C, Ctrl-V, né? Um modelo de viajar para a Europa, viajar para os Estados Unidos, trazer produtos e fazer engenharia reversa. Como é que foi construído? Isso aqui dá para vender no Brasil ou não? A última das preocupações era ir a campo e entender o consumidor, entender o usuário, entender as aspirações daquele que vai ser o público-alvo. Se discutia mais com engenheiros e pessoal da indústria para saber se é possível fabricar com aquela parede, com os materiais, com as ferramentas que a gente tinha, com as limitações que se tinha dentro da nossa cadeia industrial. E esse é um momento, a gente vive um momento onde grande parte das indústrias do Brasil, elas na verdade estão num grande dilema, que é como realmente gerir esse processo de leitura do usuário, entender o consumidor-alvo, observar de maneira inteligente, flexível, tentando antever todos os possíveis perspectivas de médio, de curto, de longo prazo de transformações que eles estão vivendo para tentar criar produtos que possam ser o mais longevo possíveis e o mais bem aceito possível. E tem mais outro grande desafio, que é como fazer isso dentro da indústria. Quem é que vai ser, quem é que vai gerir esse processo junto com o marketing, junto com os engenheiros, né, entendendo, lendo o produto desde a busca de informações de campo até a implantação com a tecnologia, com processos industriais que permitam a indústria crescer, ser competitiva. Se não for a indústria, se for alguém que produz ou projeta ou desenvolve serviços, que eles sejam sustentáveis economicamente, né, que eles tenham a maior chance de sucesso possível. Então, o designer, nesse processo, ele, pelo menos dentro da nossa organização, nós estamos fica cada vez mais claro o papel preponderante e extremamente importante que eles podem ter dentro da indústria no Brasil e no Rio Grande do Sul. Inclusive, nós temos problemas muito complicados com pessoas como vocês que saem dentro da indústria com a visão de que designer só desenha, só projeta produtos. Designer, hoje, dentro das nossas indústrias, o que a indústria espera dele é que ele seja um condutor do processo, um entendedor do usuário e um articulador interno que vai até a hora que aquele produto começar a ser produzido, ele vai acompanhar esse processo para se assegurar que a coisa ocorra. E aí surgem grandes oportunidades profissionais dessas pessoas como vocês se tornarem extremamente importantes, relevantes e bem pagos dentro das organizações que a gente tem. Alguns são pessoas eu realmente me sinto muita vontade de fazer algum comentário, mas como meu papel é moderar e todos são muito moderados, eu acho que, por enquanto, eu estou com a expectativa de que o câmbio coloque fogo na discussão. Obrigado. Boa noite a todos. Agradeço primeiramente o convite ao grupo ICT. Tá? É uma honra estar presente numa banca tão qualificada como essa, na pessoa do solicitante. E junto com a empresa que nós já tivemos trabalhos em conjunto, né? Alguma coisa, pouca coisa, né? E que eu fico muito feliz que a empresa, a indústria esteja nesse processo, porque eu venho da indústria, né? Eu tenho mais ou menos uns 20 anos de indústria, né? Esses dias eu tive que fazer o levantamento do meu tempo
E quando eu vim para a universidade, eu não consegui me afastar da indústria. Isso é uma coisa que fica intrínseca na gente, né? A gente não consegue se afastar. Embora saiba das dificuldades, enfim, de todo o processo que envolve, mas a gente se apaixona pelo processo e acaba não conseguindo se afastar. E na pesquisa que eu faço hoje, eu sempre penso na indústria como um potencial. Eu acho que isso é importante para a nossa área, pensar numa aplicação não totalmente prática. Eu não acredito que 100% dos projetos devam ser práticos. Nós não podemos perder a nossa parte criativa do processo. Essa parte criativa do processo, eu digo, a experimentação pela experimentação. Isso não pode morrer. Tá? Mas acredito que uma boa parte a gente deva aplicar isso efetivamente. Só para vocês terem uma ideia, hoje no Brasil nós temos em torno de 600 a 700 cursos de design, né, Júlio? Aproximadamente. Se for trabalhar na minha área, produto, aproximadamente de 200 a 300 cursos de design de produto, certo? E aí eu digo o seguinte, vamos calcular que cada curso desse projete 10 produtos por ano. Tem produto. Tá? Quantos produtos nós temos por ano? 3.000 produtos. Você sabe quantos desses produtos vão para a indústria? Né? Sabe quanto por cento? O Rio Grande do Sul hoje, os últimos dados estatísticos, né, das médias e pequenas empresas, 5% inovam radicalmente. 5%. Tá? Onde é que fica esses 95%? Se tirarmos 5% de 3.000 produtos, teremos aí 150 produtos. Sobra 2.800 produtos que vão para a gaveta. A conclusão que eu chego é que o nosso processo criativo é muito bom. O nosso processo criativo é bom, ele é eficiente. A problemática é o link, projeto, indústria. Essa aplicação é a chave do negócio. Hoje eu me convenço que as nossas escolas, a maioria das nossas escolas, e falando da URGS principalmente, que é a nossa casa, pelo que a gente observa, pelas premiações e pelos resultados dos trabalhos, os projetos são eficientes. Agora, a pergunta é, por que isso não vai para a indústria? Tá? Uma das respostas, pequena e média indústria, nos últimos dados estatísticos de 2008, 38%, você sabe quanto que elas investem em pesquisa? 38% dessas 4.200 indústrias, R$1.000. Isso é brincadeira, né? A gente falar em pesquisa com R$1.000 de investimento. Isso não existe, é brincar. O que é? Está contratando um bolsista em C, que é 300 mil. Certo? Não desmerecendo o bolsista de C, né, Maria? Quando tu fala em inovação radical no Brasil, que hoje chega a 4% das grandes empresas, não muito mais que isso, de 4% a 6%, tá? Isso é para ser considerado. Outro dado importante, eu acho que nós temos que ficar atentos, tá? Principalmente a nossa indústria, e aí no comitê aquela questão de área de formação de democracia, né? Os últimos dados estatísticos sobre patentes no Brasil dizem o seguinte, que 88% dos pedidos de depósito são patentes internacionais. Você sabe o que representa isso? Que 88% desses projetos que são patenteados aqui não foram feitos no Brasil, foram feitos fora do Brasil. 12% são desenvolvidos no Brasil. Isso é invenção, isso é inovação, isso é aplicação, inovação radical. Então, isso é muito pouco diante de um universo de mais de 3.000 produtos por ano. Nós temos que melhorar esses índices, pessoal. Isso está na nossa mão. Tá? Então, esse trabalho que a gente vai desenvolvendo aqui, né, e tem a continuidade no ano que vem, é importante para que exista uma integração, eu não digo não muito do que tipo de produto fazer, mas focar por que fazer e para quem fazer.
Porque hoje, a indústria está aí e sabe disso, eu converso muito com a indústria de ponta, micro, enfim. É muito mais fácil ir para a China fazer um projeto de produto. É muito mais fácil ir para a China contratar um projeto completo. Né? Para vocês terem ideia, hoje um molde de injeção, que no Brasil, digamos uma média, vai pagar $150 mil, é um moldezinho simples, tá? Na China tu vai pagar 12 mil, 20 mil, 25 mil dólares, pronto. Isso é impressionante. Isso está na nossa mão? É claro que não. Isso é uma questão governamental. Imposto, custo de mão de obra, investimento. Mas eu acredito que na nossa proposta talvez não desenvolver mais quantidade de produtos, mas desenvolver produtos mais focados. Eu acho que isso tem que ficar intrínseco nessa nossa questão aqui. Agora, todos os produtos vão ter uma inovação totalmente radical? Eu acredito que não. Nem todos vão ter inovação radical. Tá? A inovação radical talvez fique para aquela grande indústria que já domina a inovação, domina o seu nicho de mercado. Porque a inovação ela pode ser para a pequena indústria, a inovação para a própria indústria. Ela não precisa ser uma inovação radical para o mercado. Ela pode ser inovação para ela própria. Certo? Então, acho que o nosso papel ele está muito mais em compreender esse link, buscar esse link, né? E claro, dentro do princípio de design do projeto, né? Agregar todos esses fatores que foram discutidos até agora. O conceito do usuário aplicado, ergonomia, materiais, processos. Né? Cada vez mais os processos hoje eles estão dominando a área de projeto. Em muitos casos não é o design o diferencial, é o projeto, é o processo que é fabricado que é o grande diferencial. As possibilidades do processo. Então acho que nós devemos estar atentos a essas questões, certo? E por incrível que pareça, eu até casualmente estava com 2 livros aqui na mochila, só para encerrar, né? Porque às vezes a gente imagina o seguinte: o Brasil nunca inovou. Não acreditem que o Brasil inovou. O Brasil era inovador há 100 anos atrás, isso é impressionante. Quando eu falo isso para meus alunos da pós-graduação, tu fica sempre abismado. Você sabe quem foi o precursor do rádio sem fio no mundo? Vocês viram propaganda na nossa TV aí, RBS? Padre Lander de Moura. Esse cara foi o precursor hoje que se chama telefonia móvel. O padre gaúcho, século XIX. As suas patentes foram depositadas nos Estados Unidos. Ele foi para lá. O que foi feito no Brasil com isso? Nada. E hoje temos que comprar essa tecnologia. Só para citar para vocês, tá, o novo paradigma tecnológico, terras raras. Tá? Acho que é sempre interessante você dar uma olhada nesse conceito aqui. As terras raras, para quem não conhece, é um dos elementos básicos de toda a alta tecnologia hoje no mundo. Certo? Se formos falar em alta tecnologia, tem que passar por isso aqui, são elementos que complementam. Vocês sabiam que o Brasil foi um dos precursores mundiais dos terras raras no século XIX? Iníciozinho do século XIX. E isso se perdeu, acabou, isso morreu, foi dizimado. Hoje estamos atrás dos grandes produtores, como China, estamos comprando essa matéria-prima, teremos que exportar essa matéria-prima porque as indústrias que usam não estão no Brasil, estão na China. A pergunta é: somos inovadores? Claro que somos. Talvez a política um pouco nos atrasou na vida, mas eu acredito, tá, que o futuro nos reserva, acho que um excelente caminho. Pelo que eu venho observando aí da FINEP, dos órgãos governamentais de investimento em inovação, acho que o governo acordou para isso. Está ocorrendo uma descentralização dos investimentos de recursos federais. Hoje a FINEP ela trabalha acima de 16 milhões de reais, abaixo disso são bancos regionais que vão trabalhar. E com isso eu acredito que nós
poderemos investir um pouco mais na micro, pequena e média empresa. No meu ponto de vista, não podemos pensar só na grande empresa. Se nós não tivermos uma base forte, e vocês têm os seus empregos depois, né? Todo mundo, não vai ter emprego para todo mundo na grande indústria. Vocês sabem que a nossa área é um pouco restrita, embora existe todo um movimento melhor de ajuda do que a gente quando começou, né? Então, essa base da micro, pequena e média, ela é fundamental. E acho que o governo se acordou para isso. Os bancos regionais vão trabalhar com um volume menor para conseguir aportar essas indústrias, essas empresas, e nós temos que estar atentos a isso, certo? No meu ponto de vista, para encerrar, somos inovadores, temos um alto potencial tecnológico, né? Só para encerrar, nossos institutos de pesquisa no Brasil, mais ou menos 50% são equiparados a níveis globais de processos de pesquisa, né? Contando a nossa URGS aqui nesse processo. Então, temos as ferramentas, temos pessoas que inovam, né? Temos pessoas que trazem toda a sua experiência externa para nos apoiar também aqui. Então, eu acredito que o nosso futuro aqui como designers e pessoas que vão inovar e acho que vão levar isso para fora também, eu acho que o ciclo não vai ser muito longo, não. Nós vamos estar reduzindo esses gráficos que o Maurício mostrou aí, com certeza. Bom, eu vou tentar ser um desmoderador. Não sei, essa palavra não é exatamente isso. Vou colocar um pouco de lei. Eu estava pensando em discordar do Cândido, mas não tenho coragem, como eu encontro ele todo dia, pode ser que ele bata em mim. E talvez eu tenha dado suficiente. Eu tenho a impressão que a gente não é tão inovador assim. A gente está se tornando, porque nós tivemos no século XIX. Não. Funcionando? Sim. Eu até lembro o Whitney, quando esteve aqui, Mark Whitney, que esteve aqui no Brasil em 2003, um congresso de engenharia de produção, e eu acompanhei, e eu comentei sobre a questão da criatividade do brasileiro, como é que ele via isso. Na época, por exemplo, eram os irmãos Campana, que estavam muito em alta. E, eu não sei, ele foi bem objetivo, ele não via o brasileiro. Então, acho que a gente às vezes fica um pouco deitado eternamente, berço esplêndido, que é o nosso hino nacional, deitado eternamente, berço esplêndido. E eu acho que a gente tem uma cultura que infelizmente, me parece que ela puxa para trás. Muitas coisas que comentei com o Stanley hoje de tarde, antes do almoço, aquele mapa do metrô do Rio e de Xangai, que apareceu há poucos dias na internet, aquilo ali é uma loucura, né? Quando eu morava no Rio, já tinha um projeto do metrô até Niterói, eu morei no jogo, em 1982, e não tem metrô nenhum para Niterói. Esse é por baixo da Baía de Guanabara, era fácil fazer, os ingleses e os franceses fizeram, eles brigavam um monte, e era fácil fazer. Então, eu acho que eu vou colocar um pouco disso primeiro. Do outro lado, não vou brigar com o Márcio, não. Do outro lado, o juiz sabe que funciona. Segundo a Heloísa, a nossa secretária de design, é muito bom para homens, expressão lambões, mas ele funciona. Eu uso, até fiz um experimento lá na casual, não chegou a ser um experimento. E eu cheguei à conclusão que funciona. Ele é muito bom para quem gosta de tomar o suco do limão, com todas as fibras, inclusive com os caroços são bons para a saúde, né? Ajudam, né, a digestão. E nesse dia eu aprendi a tomar sumo, não suco, né? Funciona assim, eu posso afirmar. Ele é muito melhor para lavar do que os outros, inclusive pela veganismo. Só que ele tem um problema. Eu não me apaixonei por ele. E toda a literatura diz que a gente se apaixona por ele. Eu me dei conta disso, depois de 3 meses, eu não tinha nenhuma paixão, não tenho lembrado nada Então eu fiquei pensando, por que as pessoas gostam tanto dele se ele funciona e não é apaixonante? Não sei. Mas acho que são temas interessantes. A gente tem, por fim, a questão que o Márcio coloca, né, eu acho que nesse projeto, que está dando um apoio enorme, né, essa visão dele é muito forte, assim, eu admiro, acho que seria muito importante que cada grupo empresarial do Brasil tivesse um cara como o Márcio que acreditasse no design,
Isso ia mudar o Brasil com mais rapidez. Eu acredito que realmente as coisas são... a gente precisa de pessoas que, por alguma razão, por seu esforço, por algumas coincidências, estejam no lugar certo e que encontrem um espaço, né, que é, felizmente nós mostramos aqui com o apoio da Unicinos, Prepare e outras instituições. Eu falo nós, eu falo em nome do Maurício, do projeto que eu embarquei, no momento que o Maurício trouxe, eu embarquei, eu espero que ele não seja aqui. Mas ele está resolvendo problemas. Bom, enfim, eu acho que a posição também, essa colocação da indústria, e uma coisa importante que o Márcio colocou algumas vezes, eu acho que é importante, a gente aqui com vários alunos, inclusive de graduação, a visão do que é a indústria. Né? Realmente a gente precisa daquela inovação, aumentar esse índice de inovação, mas a gente também precisa de designers que consigam resolver problemas como esse aqui, que sobrou aqui, pequenos problemas que vai dar, né? Queremos saber melhor do que isso, depois na reciclagem, na separação, isso é um problema. Já tem soluções para isso, mas assim, eu me refiro aos pequenos que não são tão brilhantes, não é aquela coisa de prêmio, mas que a indústria precisa de designers que resolvam essas coisinhas, né? Porque a maior parte dos ganhos é exatamente desse nível no produto. Então, a gente tem que formar pessoas que tenham estão pegando de novo o discurso do Pérez em relação ao ensino, né, no Brasil. São muitas escolas, é absurdo o número de escolas. Mas nós precisamos de pessoas também que sejam mais... fugir um pouco também desse discurso anticapitalista. O Brasil é um país pré-capitalista, na minha opinião, tem ilhas de capitalismo. Eu considero o Brasil bom, quem é mais velho, um pouquinho lembra da Belíndia. Falávamos que nós éramos Bélgica e Índia. A Índia melhorou muito, então não é mais um exemplo para isso. Hoje nós somos uma Normália, um pouco Noruega, um pouco Somália. Né? Então, essas regiões, nós precisamos de tornar um pouquinho mais Noruega, menos Somália. Enfim, eu quis falar algumas coisas, tentando pegar alguns pontos de cada um, e passo em volta, mas antes eu convido os presentes a levantar algumas questões. Estão trazendo aqui, tá? Então eu vou recolher, passo por enquanto para o Stan, para fazer os comentários. We have some questions coming down. Eu vou tomar a liberdade de divergir um pouco com o Cândido aqui, nessa questão que eu acho que é um pouco um mito da gente acreditar que a gente é tão criativo assim, que o brasileiro é criativo. Eu acho que, na verdade, a gente trabalhando com pessoas nessa área, a gente sente que nós somos um povo que gosta de convergir, gosta de sentir parte, de concordar. Por um lado, isso é bom, porque isso cria facilidades para a gente trabalhar em equipes multidisciplinares. Mas as pessoas não são muito propensas a divergir e a contestar, e assumir as suas ideias, uma identidade própria e buscar encontrar formas de fazer e demonstrar que aquelas ideias realmente possam funcionar. Não seja uma falta muito grande disso. Aquela energia, aquele ímpeto por perseguir e por construir, por encontrar modelos e soluções que sejam diferentes do convencional. Eu acho que um pouco essa cultura muito... essa cultura antiga que nós temos, televisiva, de massificar o entendimento das coisas, o que é moda, o politicamente correto. A gente é muito vítima de politicamente correto, e isso molda demais a forma de pensar, e às vezes quando a gente precisa de pessoas que consigam pensar de maneira autônoma, própria, original, a gente tem uma certa dificuldade em encontrar isso. Né? Você até percebe assim, quando a gente viaja para a Europa, uma coisa que chama atenção. Se viaja aqui no Brasil, todo mundo veste mais ou menos padrão, né? Se o cara é de um
sei lá, uma determinada profissão, ele põe um casaco, usa camisa, todo mundo meio parecido. Se o cara é mais irreverente, todo mundo é meio irreverente igual. Né? Você viaja para a Europa, o cara anda com meia branca, sapato vermelho, você fica uma diversidade e busca de originalidade, busca de uma identidade própria. A gente busca merging, a gente busca se integrar e se identificar com grupos maiores ou não estar fora de um pensamento meio mainstream. Isso não é bom. A gente percebe que para buscar realmente caminhos, soluções, produtos, serviços ou combinações de produtos com serviços, é preciso realmente ter condições de pensar de maneira fora da casinha, né? E quanto mais você tiver conhecimento, cultura, vivência, informação, está exposto ou te forçar a expor a modelos diferentes de pensar, né? Se não fizer isso, você não vai conseguir criar modelos, produtos, serviços ou combinações deles que sejam realmente propostas inovadoras para o seu cliente, para o seu usuário. E uma outra coisa que a gente sente, assim, as pessoas não saem do prédio como deveriam. Né? Eu sempre digo para o nosso pessoal, gente, pega o chapéu e vai para o sol. O que eu quero dizer com isso? Vai a campo, vai entender os usuários, vai entender os stakeholders, né? As pessoas que vão interagir contigo, com o teu serviço, com o produto. E se você tiver uma capacidade crítica, uma visão, uma sensibilidade propensa a entender e a captar percepções que possam ser transformadas em produtos ou serviços ou combinações de ambos, né? Para que se possa criar ofertas atrativas para esse público, a gente vai ter sucesso, senão não. Aí a gente é um pouco pobre nisso, sim. A gente é muito bom de se elogiar, achar que nós somos criativos, que nós somos não sei o quê, mas na verdade falta a busca da autenticidade, de uma identidade, de você construir verdadeiras formas de pensar próprias, que não sejam só convergentes, que sejam divergentes e alternativas individuais, visões individuais, que sejam apreciadas por todos, ou pelo público ou pela sociedade. The science fiction author Kurt Vonnegut, he said when we used to live in villages with just 100 people, it was very important that we all agreed. He said now we're moving into a global world. We have to stop wearing our opinions as badges of friendship. What you need is, I think as you're saying, sort of collegial respect coupled with disagreement. So I'm now the coordinator of the PhD program at my school. And when my dean charged me with the office, he said, this is the environment I want you to prepare among the admissions committee. I don't want you, well, I'm your friend, so I'll admit the one you want, and you're my friend, so you'll admit the one I want. He said, I want collegial respect and disagreement. Not necessarily easy to create, but I think it's possible. And especially when you're starting from a position of congeniality. Em relação ao que o Márcio havia falado inicialmente, eu fiquei me perguntando, em algum momento da sua fala, Márcio, você falou que os designers são importantes e que você vê no design mais do que alguém, no designer, mais do que alguém que faça apenas projetos. E que o designer passa a ser alguém que vai ser como um maestro dentro de uma determinada orquestra. Eu acho que essa questão é essencial no sentido... eu fiquei me perguntando por quê? Por que o design é importante numa organização? Qual é a razão? Isso todos nós falamos. Isso, todas as organizações buscam inovação. A inovação, seja ela em vários níveis, ela é necessária para a própria sobrevivência no mundo competitivo que nós estamos. Muitas vezes a pequena empresa
ela tem medo de inovar porque a taxa de mortalidade de uma empresa, uma pequena empresa, é muito grande. E pensando nisso, a inovação, ok, ela é importante. O design traz inovação. Mas a inovação, ela demanda, ela solicita o risco. Não existe inovação sem que nós não corramos algum nível de risco. Por isso as pequenas empresas têm medo da inovação, mesmo sabendo da necessidade da inovação. Nesse sentido, talvez a resposta, por que o design é tão importante nessa orquestra, dentro de uma organização? Daí eu volto à questão do modo design de raciocinar. A maneira como os designers raciocinam é uma maneira que envolve riscos. Nós estamos acostumados a correr riscos, seja ele num simples projeto de design, mas essa maneira de raciocinar pode estar a serviço das organizações, mesmo quando não for no desenvolvimento de design de produtos. Mesmo quando, a serviço das próprias estratégias das organizações. Porque essa é a nossa forma de raciocinar. É a forma que o Stan falou inicialmente, de que, a maneira talvez engenheiro de raciocinar, eu acho que o engenheiro é muito importante, mas ele busca uma solução. Enquanto que o designer vai buscar 10 soluções e todas elas podem ser possíveis. E como eu vou escolher qual é a melhor? Eu preciso correr riscos. E nesse correr riscos é que talvez seja importante para uma organização na busca pela inovação. Porque inovação não é só criatividade, isso todos nós já sabemos. Se nós somos ou não criativos, a gente pode discutir, mas a criatividade não basta. A gente precisa agregar valor para a sociedade e para a organização. E para isso nós necessitamos arriscar. Eu acho que arriscar é a maneira como nós pensamos no nosso dia a dia. Talvez por isso o que o Márcio tenha dito seja tão importante, a posição que o design pode assumir numa organização, ela extrapola o próprio projeto. Existe uma questão, você falou em risco, custo, existe uma questão muito importante, até porque, primeiro assim, existe um outro aspecto importante, o ambiente é péssimo. A má notícia para vocês que vai trabalhar com média empresa, pequena empresa, grande empresa, o ambiente é o mais inóspito possível. Os sistemas de financiamento são parcos, os recursos são escassos, as dificuldades são muito grandes, as barreiras são de logística, de dificuldades estruturais que nós temos são enormes. Então, o ambiente empreendedor no Brasil hoje, o ambiente para você inovar com uma pequena empresa, os riscos são muito grandes. Mas, por outro lado, assim como existem riscos, existem grandes oportunidades. O mercado brasileiro é um mercado extremamente difícil de se trabalhar, com muitas dificuldades para os entrantes externos, porque é difícil compreender e é difícil você se movimentar nele com segurança. Então, ele fica um pouco shell, protegido por uma casca. Então, quer dizer, isso ao mesmo tempo que as dificuldades são grandes, existem outras coisas que também contribuem. Mas nem por isso a gente pode parar de inovar. Existem saídas interessantes, até a nível de financiamento, nos últimos 4, 5 anos. FINEP, agora surgiu um negócio muito interessante no Senai, que nós estivemos visitando, ISE, que chama Instituto Senai de Inovação, para desenvolver tecnologias, desenvolver processos, desenvolver projetos de produtos relacionados com diferentes tipos, ou metalurgia, ou plásticos, Isso tudo inspirado aos moldes europeus, americanos, institutos de pesquisa, para você trabalhar. Quer dizer, existem boas iniciativas surgindo, sim, mas elas, se nós compararmos com o que existe na Alemanha, o que existe na Coreia, até o próprio grau de interação universidade
empresa é muito pequeno, as empresas têm um ritmo e as universidades têm outro, e a gente ainda não se compreende com profundidade e precisamos aprender a fazer isso, mas estamos aprendendo. Nós temos uma boa iniciativa, tem outras empresas, mas ainda temos muito a evoluir para chegar no patamar onde a gente estava conversando hoje com o professor Drucker, tem mais de 600 projetos, eu falo hoje pela manhã, de empresas com a indústria, com a universidade de vocês. Centenas de projetos, né? Aqui no Brasil são coisas que ainda a gente tem que construir, mas eu sempre digo o seguinte: quando a gente está no início de um processo e a gente vê que ele está avançando, é uma situação excelente, porque se a gente está no início de um processo, as oportunidades para a gente fazer a diferença, para vocês que estão entrando, para a gente que está vivendo esse momento, são muito grandes, são muito interessantes. Quem chega primeiro pega água limpa. Então a gente está no início de processo onde o Brasil se abriu há mais ou menos 25 anos, ele está evoluindo rápido. Nós tivemos um primeiro trauma com uma leva grande de indústrias que quebraram por ineficiências, não conseguiram ser competitivas. Tivemos uma leva grande de empresas que sobreviveram, né? Aprendemos a criar alguns mecanismos e o próprio poder público vem entendendo que precisa se portar diferente. Né? E só a gente trabalhando, as universidades se integrarem com as escolas, criar sistemas de financiamento mais crios, mais segurança para todo esse risco que envolve inovação, né? Para a coisa começar a avançar. É um momento que eu vejo assim, ele não é propício, ele é extremamente hostil, mas extremamente interessante, porque ele oferece oportunidades para aquelas pessoas e aquelas empresas que realmente acreditarem e seguirem avançando, elas vão colher frutos. E como profissionais, nós todos vamos colher frutos muito interessantes, assim como acadêmicos. Vivemos um momento bem interessante nesse sentido. Dos tempos para cá, eu venho refletindo sobre a questão cultural. Tá? O pessoal sabe que cada vez menos eu tenho usado a questão cultural como diferencial para o nosso processo. Não é possível nós comentarmos que a questão cultural, com esse acesso à internet, a melhoria da educação não é cultural nesse país. Nesse país existe um processo de dificuldade de acesso ao crédito, talvez que a indústria tanto busque, entendeu? É o crédito. Para reduzir o seu impacto se o negócio não dá certo. Isso eu vejo que está melhorando, concordo contigo. Acho que está melhorando. Mas a questão cultural, é claro que isso não vai ser do dia para a noite. A Coreia do Sul está levando 50 anos para inovar. São mais de 25 anos para chegar no topo. O Brasil, ele não vai inovar amanhã. Não é amanhã que a gente vai dominar os mercados, se é que vamos dominar um dia. Mas é a longo tempo, tá? Eu digo para o pessoal aqui que vocês não vão ser, talvez, quem vai aproveitar essa onda. Vocês vão preparar o terreno para quem vai aproveitar. Não é daqui a 5 anos quando vocês se formarem, tá? E eu continuo acreditando que nós somos uma população de jovens designers que são criativos. O que existe foi o que eu comentei. Talvez não há o foco entre criação e indústria. É isso que está faltando. Trazendo exemplo para a URGS, se eu quiser trazer uma indústria hoje para desenvolver um projeto dentro da graduação, eu não consigo. As ferramentas são tão intrincadas que eu não consigo trazer um projeto para a graduação. Então não é problema de ser criativo, não. Tá? É só mostrar os nossos projetos aqui, fica muito claro. Tá? E outra coisa, trabalhando com dados. Você sabe qual é o quarto melhor professor de ensino básico nos Estados Unidos? Você sabe que é um brasileiro. Não dá para dizer que não somos criativos se o professor brasileiro é o quarto melhor professor nos Estados Unidos para ensino básico. Não dá para dizer que é cultura.
Eu não acredito nisso mais, eu já acreditei. Quando eu comecei a fazer design em 90. Não posso acreditar nisso, gente, não é possível. Não é possível que alunos nossos do Ciência Sem Fronteiras vão para a NASA e ganham um prêmio na NASA e nós não somos criativos, não existe. É só vocês abrirem a página do CNPq e da CAPES. Está lá. Alunos brasileiros ganhando prêmio na NASA. Isso era impensável nos anos 90. Então, realmente, eu levanto essa bandeira que nós somos criativos. Se não somos, é culpa dos professores, então. Certo? De dar um perfeito do cão, sair um pouco do, né? Comentar, sair um pouco do quadrado, mas eu tenho observado que os alunos, não digo 100%, tá, pessoal? Mas uma boa parte eu acho que está aqui para fazer e apostar, porque é o futuro deles que está aqui. É o futuro de vocês, não é o nosso. Eu e o Júlio, nós estamos aqui por 30 anos, vamos ficar aqui. Certo? Mais ou menos. Agora vocês não, nós temos que trabalhar vocês para o futuro. Eu acredito que nós estamos no caminho. E o que está se mostrando aí, essas informações que nós estamos recebendo, eu acho que justifica o que eu venho dizendo. Somos criativos, estamos a caminho da criatividade de alto nível. Por que não conseguimos ser mais criativos? Por causa disso aqui, não tem tecnologia para isso. Isso não existe aqui. Esqueçam. Se depender disso aqui no Brasil, vocês não vão inovar. Então vamos ser claros. Não dá para dizer que não somos inovadores. Nos dê a oportunidade. Certo? E outra coisa. Se no século XIX éramos inovadores, por que nós nos perdemos? Deixamos de ser inovadores porque sentamos no deitar eternamente? Isso não existe para mim. E cultura também, eu acho que tem que se repensar essa questão da cultura. Tá? E temos exemplos aqui das indústrias, como aqui do Mário Bob também, que na década de 60 começou a discutir design de produto no Rio Grande do Sul, certo? E se parou, na década de 60 já se discutia design de produto no Rio Grande do Sul aqui em Porto Alegre. E a culpa do processo criativo é o quê? Claro, em alguma parte isso perdeu, mas o processo econômico ajudou bastante. Acho que isso começa a se modificar. Desculpa, eu acabei de receber uma mensagem sobre o horário. Tá? Desculpa, eu tenho aqui. Nós temos umas perguntas aqui, eu não vou, vou retomar um pouco. Temos 3 perguntas aqui, eu vou passar primeiro para o Márcio disparar, até peço depois a pessoa para diretamente com ele. Passo para ele. São 3 perguntas que eu vou juntar, tentar passar para vocês. Uma delas veio em inglês, eu vou tentar juntar as 3 numa só, para elas se agrupam de uma maneira bem razoável. Usando mandala seria mais fácil, mas tentando mentalmente. Bom, o 2 coloca uma questão que é muito importante, né? A questão do acostumado, designers estavam acostumados, não coloca mal acostumado, mas assim, na verdade a ideia, a visão que o designer ele estava orientado a guiar o usuário. Né? Eu vivi isso, na época eu pensava que nós éramos fascistas, que nós íamos fazer as pessoas se comportarem de uma determinada forma. Eu pensei isso precisamente em 1985, 28 anos atrás. Então a ideia é assim, que duas perguntas colocam essa questão. Os designers estavam preparados, formados, eram construídos para guiar as pessoas iam projetando. Inclusive me pergunto hoje, quando se fala em experiência, mas enfim, essa pergunta é minha, deixa eu falar. Então, os designers eram formados para isso. Tá? Qual o papel do designer? Aí eu vou colocar em 3 cenários. Né? Designers preparados para projetar, para as pessoas se comportarem de tal forma, usarem de tal forma, estarem. Designer como guia, salvador do universo. Ficção científica, talvez, salvador do universo. Você é autor de ficção científica. Então, 3 perguntas. Como a gente vê o design a longo prazo como mediador do homem e de suas necessidades a partir da existência de novas tecnologias? Acho que eu estou misturando. Desculpa, é normal, eu não atrapalho. Sim, máquinas 3D, perdão, estava aqui. Como é que a gente pode ver, então, um cenário, né?
o usuário, a médio e longo prazo, passa a ser ele mesmo o criador com as impressoras 3D. Eu posso ir em casa, troco, por favor, eu preciso de copos novos, faço meus copos novos conforme o cliente. O cliente não é mais cliente, o meu convidado. Estou contando esse exemplo. Impressoras 3D. Então, o designer projetado para criar. No futuro, pessoas vão criar. A outra questão, como o Luciano colocou aqui, saídas inesperadas. Como é que essa pessoa que no passado foi formado, e ainda continua sendo formado para projetar, para as pessoas se adaptarem a algo que foi concebido pelas empresas, ou pela economia, ou sei lá o quê, marketing, como eu vou me adaptar a criar para para o imprevisto, né? O imprevisível. Não, o imprevisível é um pouco mais complicado, o imprevisto acho que é mais provável. E a terceira questão aborda os projetos abertos, os processos abertos. Né? São três questões, assim como Copyleft, Creative Commons, são ferramentas que... Como é que a gente vai trabalhar então agora nos cenários? E são cenários da complexidade, ele colocou uma palavra que eu gosto muito, né? Cenários de complexidade. Nós temos, então, pessoas podendo produzir seus próprios produtos em casa, eventualmente. Nós estamos lidando pensando que ainda não pode ser previsto, interessante isso. E, por fim, processos abertos. Espero ter conseguido sintetizar as três questões. Okay. Let me begin then with the question of the designer's role in a world where people can produce their own objects. Remember that it has been several hundred, maybe 1,000 years that I was able to produce my own clothing. All I need is the technology to sew or to knit, or I need a machine. You know, the sewing machine is available. I can go and buy one in my home and I can produce my own clothing. I don't do that. I use a professional. In fact, I use a high-end professional. I go and I find someone I respect and I say, oh, Armani, there's the man. And that's a suit for me. Similarly, food. Many people like to prepare their food at home. For about 10 years, when I was a graduate student, I had never prepared any food. I didn't have the time, I didn't have the mental energy. If I prepared food, it was just gruel, oatmeal. So I relied on professionals. I would go out and I would trust the people who made food for me. And I'm willing to pay, so I have a premium for those services. And I think this is, if we get to a world where people have the materials available, they have the supply chain to get it into their home, they can produce really anything that they can get a plan for, there will still be people who will say, oh, I don't want the generic cup. I want the cup that Celso has produced. And I'm willing to pay. And whether or not that is protected through intellectual property law or just by custom, I think it's an open question, but in the music industry, for instance, we saw revolution. Suddenly electronic music was available. But again, I could make my own music. I usually don't. I rely on a professional. What the systems have provided me is the opportunity. I can get the music for free with some risk. I can go out and try to find it on a BitTorrent site, or I can stream it from YouTube, or there's a variety of ways for me to get music. But for $1, maybe $2, I can go into the iTunes system, and then I feel, oh, I have behaved as a proper citizen, and I've got the music that I want at the touch of a button. Right now, many products and services are much more inconvenient than that. But I can see, 5, 10 years of future where many more things would be available that sort of way. So I'll go to the iTunes of products. And I'll say, okay, I want this cup, and then I want to tinker with it. I'm going to make it, my personal one.
And people will look back and they'll say, these primitive people, they drank, the cups were all the same, it didn't fit their hand. They weren't personalized cups in any way. It's as though they had chipped them out of stone. The vision of the customizable versus the mass-produced will shift quite dramatically. And this is my dean, Patrick Whitney, has published on the subject of this change, the era change that we're going through right now. He says the economy of scale is what we were experiencing previously, where mass production made things available to people that otherwise wouldn't have them. We're moving into globally an economy of choice, where, my opportunity for a cup that is just so nice for my hand, it'll be a performance item for me the same way that my juicer was. That will be much more common, much more accessible to people. So it's post-industrial in the sense of individualized products and services. We have some experience of trying to provide that. So the automobile industry, there was a moment when you could get a car of any color. They used the entire color wheel. But what they found is the vast majority of people wanted one of 5 colors. People just weren't that interested at that cultural moment in that degree of customizability. But in a world where we're wearing silver shoes or red pants or, as you described in the European community, we see movement toward that. What have I missed? The role of the designer in economy of choice, the open source technology. What's the third one? Oh, how does the designer guide the user? It has always been a problem. To what extent do the affordances of the object communicate directly? To what extent does the person need training? The more sophisticated the object, the more likely that I need training. If I want to interpret the MRI or fluorescence outputs of the medical community, when they look at me, I've been to see, how can we visually improve what's coming out? Because it takes them 7 years of training to look at those images and understand. The lab that I was in, when they were doing a functional MRI of a woman who had had right through her head, a spike or a post. So there was a hole, through her brain. Still alive, she needed treatment, and then looking at the images, I couldn't tell you where the hole was. I couldn't even spot that macro, let alone the detail that I would have needed as a professional. So that much training to use that kind of device. Does the designer of that device guide those people? I think there's room for improvement. But there comes a point where training is got to be a component. Some of my colleagues now in the digital humanities are talking about gaming metaphors. So you're going to level up as the user of cups. I start with the simple cup, but over time I graduate until I've got the thermos version or the version that will I can click it and it will change the drink or whatever the more sophisticated versions are. So yeah, we've had an era of the famous designer, the kind of Philip Stark. Everyone knows the name, and that's one strategy is the diva. I think more productive for the world in general is the collaboration. My work, you probably saw, a lot of publications and a lot of activity. I never work alone. I have, over the last 10 years, I've had 175 different co-authors in 17 different disciplines. So when you work with me as a researcher, you're filling a chair, and you might be a pharmacist, you might be a doctor, you might be an engineer, you might be, any one of a number of disciplines. But then the idea is to get those diverse opinions together. Those people really do think differently, and they really, if we can just get them cooperating in an interdisciplinary way, you can get
feliz que eu não precisei apartar ninguém. Foi uma moderação muito fácil de realizar. Agradeço muito as palavras do Esther, a participação do Márcio, do Dani, do Celso. Infelizmente nós temos que encerrar em função do horário, da previsão, particularmente do espaço aqui que nós temos. Agradeço a presença de todos. As perguntas vou passar a pergunta ao Márcio. Quem fez, quiser, pode chegar comigo, eu apresento. Nós temos agora a palestra na próxima sexta-feira pela manhã na UBRA. Vocês têm acesso pelo site, como o Maurício já apresentou. Bom, boa noite para todos. Yes.